Já parou para pensar por que um simples cobertor pode ser o bem mais precioso de uma criança? Ou como o ato de brincar por si só pode ser uma terapia? Hoje a gente vai mergulhar no universo fascinante de Donald Winnicott, um pediatra e psicanalista que simplesmente revolucionou nosso jeito de entender a mente infantil. O brincar é por si só terapêutico. Pensa só nessa frase por um momento. O que o Winnicott está dizendo aqui é que a cura e o crescimento não vêm de processos super complicados, mas de algo tão natural, tão espontâneo quanto a brincadeira de uma criança. É uma ideia que parece simples, mas nossa, as implicações são gigantescas. E essa filosofia toda vai muito além do consultório. Ela nos ajuda a entender tudo, desde aquele apego que a criança tem com o cobertor favorito, até a jornada complexa que todos nós vivemos na vida adulta, sabe? Aquela busca para descobrir quem a gente é de verdade, para sermos nosso eu mais autêntico. Mas para construir essa jornada, a gente precisa de uma base sólida. E para o Winnicott, tudo começa ali, no nosso primeiro ambiente, o colo de quem cuida da gente. Ele deu um nome para essa fundação essencial, a base suficientemente boa. E olha, a palavra-chave aqui é suficientemente. O Winnicott não estava procurando a perfeição. A mãe suficientemente boa é aquela que, no comecinho, se adapta quase que perfeitamente às necessidades do bebê, criando uma sensação total de segurança. E aí, aos poucos, com muito cuidado, ela vai permitindo pequenas falhas, pequenos atrasos. E são essas falhinhas que ajudam o bebê a descobrir sem trauma que o mundo existe para além dele. E isso nos leva direto para o conceito de holding, ou sustentação. E isso é muito mais do que só segurar um bebê no colo, viu? É sobre segurar o mundo emocional dele. É conter os medos, absorver as ansiedades. É isso que dá ao bebê aquela sensação fundamental de que, não importa o que aconteça, ele está seguro e inteiro. E essa citação resume tudo, né? Para o Winnicott, o caminho para uma criança saudável passa, sem desvios, por cuidadores que também são apoiados e compreendidos. Ao ajudar os pais, na verdade, a gente está fortalecendo as raízes da próxima geração. Bom, com essa base segura, a criança ganha confiança e começa a explorar. Mas como é que ela navega entre o seu mundo interno, que é cheio de fantasia, e a realidade que está lá fora? É bem aqui que a mágica acontece, na construção de pontes. Esse ambiente de apoio que o Winnicott chamava de facilitador é como se fosse o solo fértil onde tudo acontece. É nesse espaço que o brincar vira uma ferramenta de descoberta, que o nosso verdadeiro eu começa a se formar e é onde surgem aqueles objetos tão especiais que servem de ponte entre a mãe e o mundo. E isso nos traz de volta àquela pergunta central. Afinal, por que aquele cobertor ou aquele ursinho de pelúcia é tão, mas tão importante? A resposta está numa das ideias mais geniais de Winnicott. É o objeto transicional. E não é só um brinquedo. É a primeira posse não eu do bebê. É um pedacinho do mundo que ele consegue controlar, que tem o cheiro de casa, que simboliza a mãe mesmo quando ela não está por perto. É, na sua essência, um antídoto contra a ansiedade da separação. E fala sério, existe um símbolo mais perfeito para isso do que o cobertor do Linus? Ele é a encarnação cultural do objeto transicional. Representa exatamente essa ponte mágica entre a segurança do mundo interno e os desafios de se tornar um indivíduo independente. E esse objeto não existe no vácuo. Ele vive no que Winnicott chamou de espaço transicional. Tenta pensar nisso como uma terceira área da vida, que não é nem puramente interna, nem puramente externa. É a área do brincar, da criatividade, da arte, da cultura. É um lugar mágico, onde não importa se algo foi inventado ou descoberto. Simplesmente é. Ok, então a gente tem uma base segura, tem pontes entre os mundos, mas para onde tudo isso leva? Qual é o grande objetivo dessa jornada toda de desenvolvimento? Para Winnicott, o destino é um só: a descoberta e a expressão do nosso self autêntico. O verdadeiro self é a essência de quem a gente é. É aquela nossa parte que se sente viva, espontânea, criativa. Ele floresce quando, lá no início, os nossos gestos e necessidades são vistos e validados, dando pra gente aquela sensação profunda de que ser eu mesmo é algo bom e real. Mas e o que acontece quando o ambiente não é suficientemente bom? Para se proteger, o bebê cria uma casca, uma espécie de armadura, o falso self. Ele aprende a esconder o seu verdadeiro eu e a mostrar para o mundo só aquilo que esperam dele. É uma máscara de conformidade que, com o tempo, pode até nos fazer esquecer o nosso próprio rosto.
E a diferença visual aqui, nossa, diz tudo. De um lado, um coração vibrante, cheio de cor e vida, é o verdadeiro self em ação. Do outro, um coração protegido, mas rachado, meio cinzento, é a sobrevivência do falso self. Para o Winnicott, a jornada da vida não é sobre perfeição, mas sobre ter a coragem de deixar esse coração vibrante o pulsar livremente. É incrível pensar que essas ideias foram desenvolvidas há mais de meio século, e mesmo assim parece que elas falam diretamente sobre os nossos desafios de hoje. Então, qual é o legado duradouro de Winnicott? Por que ele ainda importa tanto? O grande legado de Winnicott talvez seja a sua profunda humanidade. Ele nos ensinou a confiar menos em teorias rígidas e mais na observação atenta, sabe? Na observação com compaixão. Ele nos trouxe de volta para o básico, a importância radical dos nossos primeiros laços e do ambiente que nos molda. Acima de tudo, o Winnicott nos ofereceu uma lente mais gentil, mais compassiva para a gente enxergar o desenvolvimento humano. Ele nos deu palavras para descrever essa dança delicada entre o eu e o outro, a origem da criatividade e essa busca universal por uma vida que se sinta, acima de tudo, real. E assim, a pergunta final fica para a gente, nas nossas relações, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. Como é que a gente pode ser arquiteto desses espaços transicionais? Como a gente pode criar ambientes seguros onde o nosso verdadeiro self e o das pessoas ao nosso redor tenha permissão para emergir e finalmente simplesmente brincar?